Sejam muito bem-vindos. É com muita alegria que estamos iniciando mais um programa Palestra na Fraternal. Hoje recebendo a palestrante Maria Saboleski, com o tema Homenagem às Grandes Mulheres do Espiritismo. Palestra na Fraternal, sempre com temas ligados à doutrina espírita. Olá, amigos, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem está nos assistindo pelo canal da Rádio Fraternal ou pela página da USE Municipal de São Caetano. Eu quero externar minha alegria por estar aqui hoje, participando aqui da Fraternal, que nos cedeu este espaço muito bacana, onde a gente traz hoje Maria Saboleski, que falará sobre grandes mulheres, mas que na verdade ela é a nossa grande mulher, que traz para a gente ensinamentos, conhecimentos sobre a doutrina e que faz assim encher os nossos corações de alegria, porque é isso que a gente quer da nossa doutrina espírita, pessoas que propagam o bem, propagam o amor e sobretudo a caridade. Então isso é muito importante. Boa noite, Maria. Boa noite. Seja bem-vindo. Bem-vinda, e vamos fazer uma prece para que a gente comece assim com bastante tranquilidade a nossa noite. Então vamos cerrar os nossos olhos, pedir a proteção do nosso mestre que nos envolva a nossa palestrante, para que ela brilhe ainda mais, que Jesus esteja no coração de cada um de vocês, levando o amor, a fé e o alimento necessário que cada um necessita neste momento. E assim, vamos dar por aberta esta noite maravilhosa com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, hoje e sempre. Graças a Deus. Então agora eu deixo a palestra para minha amiga Maria Saboleski e sejam todos muito bem-vindos aqui no na nossa Rádio Fraternal e pela página da USE São Caetano. Boa noite a todos. É emoção, alegria, gratidão, todos esses sentimentos que nos envolvem nesse instante. Pelo convite honroso de estar aqui nessa noite, falando dessas mulheres que nos dão exemplos e incentivos de continuar a caminhada nessa jornada. Agradeço ao USE de São Caetano, a Lenira e a todas as equipes pelo convite que me fez tão feliz. Agradeço à Rádio Fraternal, da onde eu estou me sentindo acolhida. Que coisa mais linda, que energia maravilhosa. O coração da gente acelera de entrar onde existe essa energia. Todos conhecem Aníbal de Silas? Falando o nome, a gente quase não lembra, né? Mas eu vou falar para vocês, porque agora tenho que falar. Quando vem as coisas, a gente tem que falar. Aníbal de Silas foi aquele menino que Jesus pegou no colo, né? E Ivone Pereira do Amaral é que cita Aníbal de Silas. E quando ele correu e Jesus pegou no colo, imagine o que aquele menino sentiu. Imagine a vibração e as energias benfazejas que ele recebeu do Mestre. Nós ficamos pensando em tudo isso, mas como aquela época todos tinham que dar o seu testemunho, Aníbal de Silas, depois da crucificação de Jesus, continuou a correr para os vilarejos, anunciando que vinha se falar do Evangelho. Continuou nessa corrida, falando sobre essas questões. E quando já adolescente, ele também teve que dar o seu testemunho. E ele acorda no colo de Jesus no plano espiritual.
E aí ele continuou trabalhando na fraternidade do Lírio, junto com Maria de Magdala. E até hoje, aonde se tem locais, aonde tem o trabalho sério, falando do Evangelho do Cristo, dessa doutrina bendita, as energias dele chegam, enfeita tudo de lírio que a gente sente o perfume, e lá a gente sabe, ali está o trabalho do Cristo, de Jesus, nosso Mestre. Para falar das mulheres, nós precisamos voltar numa questão muito importante. A nossa sociedade é muito patriarcal, né? Hoje, já bem menos, mas nós vemos de tempos remotos dessa sociedade patriarcal, onde a mulher não tinha direitos, onde a mulher sempre estava submissa ao homem em todas essas questões. Para lembrar vocês que, épocas atrás, quando a mulher ficava viúva, era o filho mais velho que ficava com a herança. A mulher não tinha direito nenhum. E se esse filho, homem, não cuidasse da mãe, ela ficava ao relento. Então, nós temos essas questões. A mulher, para trabalhar, tinha que ter autorização do marido. Então, a mulher vivia na tutela do pai e, depois de casado, na tutela do esposo. E essas questões foram vindo. E essas questões as mulheres foram buscar a sua liberdade de expressão. Quando a gente fala é liberdade dela poder exercer a sua sabedoria, a sua espiritualidade, toda essa questão. Então, nós encontramos dentro dessas questões aquela em Nova York, quando as tecelãs, mais de 15 mil, saíram às ruas para protestar. Por quê? Elas trabalhavam 16 horas por dia e ganhavam infimamente. Então, esse protesto gerou muitas coisas, inclusive morte de muitas, né? E aí nós vemos que dessa parte, depois de muito tempo, depois de muita luta, através dessa questão é que a ONU decretou o Dia Internacional da Mulher. Então, nós vamos vendo que todo esse trabalho vem sendo aos poucos, mas nós não podemos esquecer que na pergunta 821 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos: a mulher tem a mesma missão que o homem? Ele diz até mais. Exatamente porque a mulher é mãe. Exatamente por toda essa sensibilidade da mulher e a força que ela traz, que Kardec, através dos espíritos, vai registrar a gente. Está lá, é muito mais. Nós temos a mulher criadora, geradora, ela dá a luz. Olha que termo lindo, dá luz. Eu nunca tinha pensado. Quando eu fui preparar essa palestra, que eu pensei isso. Dar a luz por quê? Ela traz um espírito ao mundo, dá luz para que ele possa, na sua vivência dessa reencarnação, buscar a sua iluminação. Olha só como é bonito. E aqui nós vamos destacar que nós não queremos, de forma nenhuma, dizer que dá menos importância do homem, de jeito nenhum. Os homens são tão importantes quanto os homens da ciência, o homem da busca de tudo. Nós, quando vamos buscar na doutrina dos espíritos, nós sempre lembramos de nomes que a gente traz, que são baluartes da doutrina, mas nos esquecemos das mulheres. Nós buscamos Kardec, nós buscamos Leon Denis, nós buscamos Bezerra de Menezes, nós buscamos Chico Xavier. Nossa, que bênção, só de falar desse nome, é cândido até no nome. Nós buscamos Divaldo Pereira Franco. Mas e as mulheres? O que nós buscamos das mulheres? Nós vamos lá saber que as mulheres estão à frente da doutrina há muito. Mas não só da doutrina, da ciência, do trabalho. Nós temos mulheres em todas as profissões. Eu estava vendo que tem mulheres mecânicas, né? Em todas as profissões nós temos mulheres. E as mulheres sempre têm mais que uma jornada. Sempre tem mais, porque ela, como dona de casa, tem que cuidar do lar, da profissão, porque hoje em dia nós não temos mais
que a renda fixe só no homem. A mulher também tem que ter a sua renda para que o casal possa crescer e cuidar dos filhos e tudo isso. É necessário hoje. Os tempos mudaram, né? E quantas vezes nós já vimos o homem ficar em casa para que a mulher possa trabalhar? Não é uma vez. Hoje nós temos até marido de aluguel, que precisa fazer algumas coisas, mas a mulher está fora. Eu vi que tem um homem faxineiro, né? Então essas coisas estão mudando, mas mudando aos poucos. A luta da mulher tem sido incansável e esses nomes dessas mulheres espíritas têm nos trazido essa força, essa busca. Nós temos tempo que a mulher não era nem reconhecida pela sua mediunidade e espiritualidade. Olha só, né? Não tem dizer que o homem é mais espiritualizado, tem uma mediunidade diferente que a mulher, não. Porque nós nos esquecemos que nós somos espíritos imortais. Hoje eu posso estar num corpo masculino, mas amanhã eu posso estar num corpo feminino e vice-versa. Nós vamos crescendo nesse sentido. Nós vamos experimentar todas as emanações que o espírito demanda para crescimento, para evolução. O nosso espírito é uma centelha que se reveste do perispírito e do corpo físico para que a gente possa ter ação no crescimento, na evolução. E a partir do que nós buscamos esses fluidos cósmicos universais, é que nós damos potencialidade ao nosso perispírito para o exercício das nossas habilidades. Nós não nos esquecemos nunca que Deus já nos deu os talentos. Multiplicá-los cabe a cada um de nós. E a mulher já veio com esses talentos também e habilidades exatamente para multiplicar. Nós vemos as educadoras, que bênção. Nós vemos as professoras, aquelas que têm o cargo de dirigente de uma escola, de diretora, que bênção. Nós temos mulheres em todas as profissões. E tem que estar na igualdade, porque a Constituição nos diz que há igualdade dos seres, somos iguais perante as leis. Quando eu leio a Constituição, em algumas questões eu penso assim, eles conheciam as leis divinas. Eu penso, em algumas coisas é tão profunda, lógico que longe de ser cumprida toda a Constituição, né? Ela é a carta magna que traz as diretrizes do bem viver, mas a questão ainda é que nós, seres humanos, nos desviamos, né? Dessa carta magna que é a nossa Constituição. Mas às vezes eu penso que eles conhecem as leis divinas, que está gravada na nossa consciência, porque é exatamente isso que Deus tem de nós. Somos todos filhos, independente do nosso sexo. Independente do que trazemos aqui, nessa vivência, desse acordo, dessa encarnação que estamos. Viemos como mulheres, com compromisso, assumidos. Então, nós temos que exercer. E aí nós vamos buscar que essas grandes mulheres, que eu amo demais, vou falar só de algumas, que a gente vai buscar que sejamos lá, né? Já passei aqui uma porção de coisas que eu adoro, né? E nós temos que ver que ainda nós vivemos num preconceito, que é um preconceito do que a mulher é capaz ou não. Ainda temos, dentro da sociedade, hoje, nós vemos algumas coisas que é exatamente a gente ter preconcebido de alguma coisa. E aí vem as mulheres, desvendando tudo, trazendo esses conhecimentos. São pensamentos retrógrados, né? Que ainda vêm. Vocês sabem que hoje eu lembrei do meu pai? Numa questão que eu estava escrevendo aqui, eu fiquei pensando no meu pai. Eu já tenho certa idade, então, meu pai, quando vocês não devem ter feito, que vocês são tudo novinhos aqui, nós fazíamos a quinta admissão, que era um preparo para entrar no ginasial, que nós tínhamos que prestar como se presta um vestibulinho hoje. Então, nós fazíamos até a 4ª série, aí fazíamos essa quinta admissão, e aí você prestava um vestibulinho para ver se você estava pleno para entrar, como se fosse um vestibular, para entrar no ginasial. Eu fiz, meu irmão mais velho, 1 ano, fez. Aí meu pai falou, só um pode estudar. Você, como mocinha,
vai fazer costura e vai fazer coisa de cabelo. Eu fiz, vê se eu uso alguma coisa. Aí, depois de muitos anos, eu tive que voltar aos estudos. A vida exigiu, fui fazer. E ele falava, como ele fala até hoje comigo, você é meu orgulho. Eu sou a única da família que se formou. Meu irmão entrou no colégio por negócios e tudo, que ele é muito bem sucedido, saiu para outra área. Não gosto de estudar, não. Isso é para Maria, ele falava. E é uma questão. E eu sou a única que sou formada, né? Mas fui bem mais tarde. E aí meu pai foi entender. É isso que eu falo. Não era questão de ser preconceituoso, é que eles achavam a mulher nessa questão que era para os homens mesmo. Então vamos começar com essas mulheres maravilhosas que nós amamos, que nós aprendemos a lidar com esse fardo, porque é um fardo, né, gente? Se nós vamos nos lugares, ainda mais quando o ambiente é só de homem, nós vemos como nós sofremos. Eu trabalho num sindicato patronal, e que a maioria é homem. E agora eles falam assim, ela não nos incomoda mais, porque a doutora para nós também já é homem. Olha a questão que eles colocam. Por quê? Eu me coloquei no meu lugar, na minha posição, na minha seriedade. Lá eu trabalho e lá eu os respeito, são maravilhosos. Mas quando eu tenho que dar bronca, eu dou bronca. Quando eu tenho que falar, eu falo. Então, quando está numa reunião que eles falam alguma coisa deselegante, eu nem levanto a cabeça, continua. Ele, olha ela ali, não, já é homem para nós. Então, essas questões que assistem, né? E nessa evolução nós vamos chegar a essas mulheres que eu aprendi a amar, fui buscar mais um pouco de conhecimento, algumas eu convivi, gente, e tem outras que eu ainda convivo, né? E algumas eu convivi, que já retornou para o plano espiritual, outras ainda eu tenho a alegria de poder participar com elas, mas nós vamos falar de Amélie Gabriele, a primeira, esposa de Rivail, Kardec para nós, né? Essa mulher teve uma importância na questão da codificação que nós não podemos nem entender. Ela era o suporte de Kardec. Ela estava ali, ela acompanhou todo aquele processo das mesas girantes, ela estava em toda essa questão. Ela era chamada de Madame Rivail. Olha que lindo! Madame Rivail é a senhora Kardec que tudo acompanhou. Quando da morte de Kardec, ela continuou, gente, o trabalho. Ela continuou tanto que ela fundou a Sociedade Anônima Espírita, que agora, há pouco tempo, virou Sociedade para a Continuação das Obras de Kardec. Virou o nome, mas ela que fundou essa sociedade para esse trabalho de divulgação espírita que é tão necessário e que nós vemos tanto, às vezes, distanciando de nós. Nós temos que lembrar que Emmanuel nos diz que a melhor contribuição que nós damos para a doutrina espírita é a divulgação. Porque quando nós conhecemos, nós desabrochamos para tudo isso, para esse comprimento. A outra é a Aline Cartoli. Se nós vamos ver o trabalho dessa mulher, ela é aquela que se dedicou à doutrina. Ela fazia, naquela época, junto com Kardec, psicofonia e psicografia. Ela passou as mensagens do Espírito de verdade para o próprio Kardec, falando da missão que ele tinha. Você sabe o que é passar uma mensagem do Espírito de verdade? Dá para ter uma ideia disso? Fiquei até arrepiada. O Espírito de verdade é o próprio Jesus, que com a codificação ele trouxe a pleia de Espírito da verdade, trabalhando junto com ele. Jesus nos disse, amados, convém que eu me vá, mas eu rogo ao Pai do céu e ele vos mandará o Consolador prometido. Porque ele sabia que a época que ele estava lá, as consciências ainda não tinham grande despertar. E a hora que o despertar chega, ele volta para aquilo que ele disse em parábolas, agora ele nos revelar.
Então ele vem e Kardec tem ele como aquele que dirige toda a Pleiade. E essa Aline, ela trouxe para ele essas questões profundas da doutrina e qual era a missão de Kardec. Sabe o que eu fiquei pensando? Ai, meu mentor, até pedi desculpa. Já pensou eu ter alguém aqui recebendo o meu mentor e falando, olha, sua missão é essa? Porque agora nós temos que descobri-la, né? Porque tudo está dentro de nós, né? Então vamos trazendo. E além da Aline, eu vou falar, que eu já falei no começo, de Ivone do Amaral Pereira. Eu vou contar para vocês que Ivone do Amaral Pereira psicografava e tinha problemas da mediunidade que ninguém entendia desde pequena. Sabe como ela psicografava? Vocês têm ideia? Com uma lamparina, uma vela, era um caixote daqueles de fruta e ela escrevia com carvão. Fácil, né? Hoje nós vamos lá no computador, nós pegamos tudo, a gente baixa livros em PDF, lê, faz tudo. Ela psicografava assim. Outra coisa que eu vou falar para vocês, quando ela escreveu o livro Memórias de um Suicida, ele não pôde ser publicado, porque ninguém entenderia. Teve que se esperar quando foi publicado O Nosso Lar, para que depois fosse autorizado a publicação desse livro, que já tinha. Mas só depois que a gente lendo O Nosso Lar, entendendo um pouquinho do que é a parte espiritual, nós poderíamos saber do que se tratava. Só aí foi publicado Memórias de um Suicida. Olha só o trabalho dela. Ela atendia com receitas médicas. Olha a mediunidade de Ivone Pereira do Amaral. Ela dava essas receitas, ela trabalhava com esses médicos do espaço, ela atendia, ela era uma médium de todos os efeitos. Ela falava em Esperanto, sem nunca ter estudado. Eu já tentei, viu, gente? Mas, vamos lá, né? Cada um no seu, né? Então, ela escreveu esse livro, Memórias de um Suicida, além de outro, e olha quem era. Eram dois espíritos, né? Que eram Camilo Castelo Branco e Leon Denis, que ditaram esses livros. Vamos falar de Marlene Nobre. Marlene Nobre, essa médica, trabalhadora, divulgadora da doutrina conferencista, ela desenvolveu a Associação Médico Espírita, que para nós é de suma importância. Ela trabalhava demais na doutrina, divulgando, fundou o Centro Espírita, trabalhou demais. Marlene, como conferencista e todas as outras coisas, também está fora do país, conhecida não só aqui, mas em vários lugares. A doutora Marlene Nobre tem uma potência incrível, eu não a conheci pessoalmente, mas ela tem uma potencialidade incrível, além de uma doçura incomensurável. Zilda Gama, ela foi a pioneira da psicografia espírita aqui no nosso Brasil, e nós desconhecemos. Ela chegou a receber mensagem de Allan Kardec. Psicografou mensagem de Allan Kardec. Ela era uma forte trabalhadora e lutou muito para o direito de voto da mulher. Vocês sabem quantos anos as mulheres votam? Vai fazer 80 anos. Nós não tínhamos direito de voto. Então, faz pouco tempo, ela lutou demais para que a gente tivesse esse direito de voto e crescesse. Vamos falar de Amélia Rodrigues? Tão presente nessa noite, vocês não queiram nem saber. Amélia Rodrigues escreveu poemas religiosos. Clarissa,
bem que me queres. Depois que ela voltou para o plano espiritual, ela continua escrevendo por intermédio de Divaldo. Ela, nesse trabalho do plano espiritual, ela ajudou a criar alguns trabalhos na Mansão do Caminho que estão sob a direção dela, né? São trabalhos maravilhosos. Ela fez esses trabalhos e ela é uma poetisa. Quem lê Amélia Rodrigues fica encantado quando ela vai descrevendo as coisas, inclusive do tempo de Jesus, e nós vamos entrando junto com ela naquele caminho. É maravilhoso. E vamos falar de Soili Caldas Schubert, que retornou ao plano espiritual tão pouco tempo. Soili Caldas Schubert, de uma mediunidade profunda, conhecia a mediunidade como ninguém, uma trabalhadora da desobsessão, que o próprio Divaldo falava, ninguém trabalha com a desobsessão como Soili Caldas Schubert. Conheci muito, aprendi muito com ela. Nós nos encontrávamos, às vezes, quando ela estava aqui em São Paulo, se fazia uma reunião, se cantava, ela gostava que se tocava violão, se cantava, a gente tomava um café, brincava, e ela contava, como ela dizia, os causos. Aqueles acontecimentos que a gente nem imagina dentro de um trabalho da doutrina espírita. Maravilhosa, oradora exemplar, e que não é só desse país, do nosso Brasil. Ela viajou o mundo inteiro. Não pode ser esquecida, Soili Caldas Schubert, do seu trabalho maravilhoso. Foi uma bandeirante na descoberta, fundou o centro que ela trabalhou em Belo Horizonte até o final da sua vida. Mesmo cansada, ela ia nas viagens, já com dificuldade de andar, e ela falava, Mariazinha, ela me chamava, Mariazinha, você não sabe quanto eu me canso, porque minhas pernas já não me ajudam, mas eu não posso parar. Então ela escreveu o livro sobre Divaldo, Semeador de Estrelas, que é maravilhoso, e tantos outros. Nós precisamos nos aprofundar nessas questões dessas mulheres desbravadoras que abriram para nós os caminhos. Vamos falar de Ana Jacey Guimarães, que eu adoro. Como ela fala gostoso, como ela é poetisa. Ela, professora de 1º grau, técnica em contabilidade, viaja para a conferência o mundo inteiro, ela é uma doçura, e ela fala poesias imensas. Eu falo, onde que ela guardou toda essa poesia? Né? Tem uma que ela falou quando ela era... Procurem para ouvir, o café mais gostoso que ela já tomou, ela foi conhecer Chico Xavier, ainda pequenininha, e aí ele fez ela atrás assim, a hora que serviram um café, ele deu para ela. Então ela conta com uma alegria, com uma disposição que nos faz viver com ela os fatos. É uma doçura. Ela é mãe da Anete Guimarães. Também outra questão assim da neurociência, ela vai para outra parte, apesar da doutrina, mas ela vai mais para as questões filosóficas da doutrina e outra parte, né? A mãe já é aquela doçura, aquele favo de mel que a gente tem vontade de ficar perto e falar, me pega no colo. Vamos falar de Heloísa Pires. Quando eu falei para ela que ia citá-la, ela falou, não sou merecedora. Falei, se você não é, eu tenho que ficar quietinha, porque quem sou eu, né? Mas Heloísa Pires, que doce de pessoa. Ela é licenciada em matemática, física e pedagogia. Ela possui a especialidade em deficiências visuais e físicas. Filha de Herculano Pires, catedrático, né, da doutrina, é considerada o elemento-chave atualmente da nossa doutrina, quando ela traz todo esse cabedal do que ela nos fala, do que ela traz de amor, de ensinamentos, de tudo. Ela tem um programa na Rádio Boa Nova em que ela estuda junto os livros do seu pai, do Herculano Pires.
Ela escreveu sobre o pai o livro Herculano Pires e o Homem do Mundo, e um livro que eu estou até lendo chamado Maria Antonieta, que é de uma profundidade ímpar. Essas são algumas mulheres que eu vou falar da doutrina. Tem muitas, se eu fosse citar todas, eu iria passar a noite. Mas eu quero falar de algumas outras mulheres para vocês. Peço licença para falar de alguns espíritos nobres que trabalham num trabalho encantador junto aos médiuns, inclusive de Divaldo e tantos outros, na psicografia e no trazer toda essa bagagem espírita. A primeira, Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, com a série de livros da psicologia transpessoal, vem destacar o eu superior, trazer esse conhecimento, essas questões. Joana, maravilhosa, nós vamos encontrá-la até no Evangelho segundo o Espiritismo, numa lição Paciência que ela escreveu, Espírito Amigo, que ela é o Espírito Amigo. Então nós vamos encontrar Joana de Ângeles nesse trabalho desde Joana de Cusa, no tempo de Jesus, que ela era Joana de Cusa, depois como Joana de la Cruz, como Clara de Assis. Olha aqui Clara de Assis se apresentando, né? E tantos trabalhos que Joana nos traz, né? Essa mentora de Divaldo, que tem uma capacidade ímpar de interpretar o ser integral e nos revelar a verdadeira essência do ser. Joana de Ângeles. Vamos falar de Irmã Sheila? De Irmã Sheila, uma benfeitora tão conhecida, que é conhecida como enfermeira do alto, trabalha nos dois planos, né? Esse espírito maravilhoso, ela nos traz duas questões que ela teve em outras vidas, que ela se revelou para nós, que nós só conhecemos quando eles nos permite, que ela foi até na Igreja Católica Santa Joana de Chantal. E como enfermeira no tempo dos alemães, né? E que ela teve que trabalhar muito na Segunda Guerra Mundial. A gente fala em guerra, já fica até meio desesperado, né? Nós vamos falar que Sheila é um espírito que traz livros para nós, que trabalha imensamente. Divaldo nos conta, quando estava lá com Chico, e Chico entrou, porque ele também tinha essa mediunidade de materialização, que depois Emmanuel proibiu por causa do desgaste, e fecham tudo, e ele vê exatamente Sheila, e ela manda ele abrir a boca, porque ele estava com um problema muito sério de garganta, e como se fosse um laser, ela vai lá. E ela diz: "Que queres, Divaldo?" E ele fala: "Violetas." E diz que caem do agreste e caem geladas, e que ele guarda um pedaço da veste dela, e essas violetas até hoje, que ele diz que é o tesouro dele, numa caixinha de vidro. É o tesouro que ele tem, um pedaço da veste que se materializou. Então são coisas lindas que a gente vai aprendendo, buscando com esses seres especiais. Meimei. Meimei quer dizer puro amor. Irma de Castro, que depois da sua morte, 50 dias, já deu a primeira psicografia para Chico Xavier. E vem num trabalho lindo, ela trabalha junto com as crianças, ela tem um trabalho maravilhoso, é a doçura, é o puro amor mesmo. Meimei. Alta de Souza. Como eu gosto de poesia, eu vou sempre para esse lado, né? Ela, aos 24 anos, ainda encarnada, lançou o livro Horto, que foi um grande sucesso. Desencarnou logo depois, e aí vem nesse trabalho de psicografia, de livros maravilhosos, nos trazendo grande revelação. Ela continua nesse trabalho imenso. A gente fala desse Dia Internacional da Mulher, né? A mulher com tantas atividades e com tanta busca. Mas eu não quero falar só das mulheres espíritas que nós conhecemos. Eu não quero falar só das mulheres que têm esse alto
essa autovisão, eu quero falar das mulheres que Jesus proclamou. Eu quero falar dessas mulheres que Jesus docemente elevou. Eu quero falar da mulher quando Jesus sempre exaltou as mulheres. Quando ele se encontrou com a samaritana, que coisa mais linda, que ninguém falava com o samaritano. Imagina se falar com uma mulher no poço e ele pediu, dai-me de beber, mas ele ofereceu a água da vida, porque Jesus enobrecia as mulheres. Eu quero falar quando ele estava com Marta e Maria na casa de Lázaro, e que ali Maria deitava em seu joelho e ficava escutando. E ele falava que Maria ficava com a melhor parte. E quando Marta, já fazendo certas coisas, deixando-se levar pela atividade do dia a dia, ele falava, Marta, Marta, por que te apressas? Querendo dizer que a gente tem que vivenciar o momento, que a gente tem que estar sim com o trabalho, mas que a gente tem que aquietar os nossos sentimentos e fazer com amor. E por isso que Maria ficava com a melhor parte, porque ela estava aprendendo, compreendendo tudo. E aí, hoje o convite é para que nós tenhamos as mãos de Martas, laboriosas, mas o coração de Maria, e ficarmos com a melhor parte. Quando nós vemos Maria de Magdala, tão sofrida, tão linda e mesma coisa, com tantas obsessões, que bastou olhar para Jesus e a reforma se fez. Tanto que foi a primeira a ver Jesus, entre aspas, depois da sua ressurreição. Mas nós vamos falar da mais especial, Maria, mãe de Jesus. Quando ele fala mulher, mulher quer dizer senhora na tradução da sua língua, que foi traduzida para mulher, mas é senhora, cheia de amor e de carinho, senhora, minha mãe. Senhora que ele transformou em nossas mães, é mãe nossa, é Maria, é amor puro, um espírito de luz que se deixou vir para poder gerar Jesus. É essa Maria que eu quero falar, que um dia ele olhando ela tecer, um raio de sol passou e ela observou e seu rosto se iluminou e ele olhou e ela sorriu. E ela diz que olha Jesus, com todo o amor de mãe. E ele diz, olha sua beleza, seu sorriso que é capaz de iluminar esse local. E agora ela sorri para nós, dizendo que nós somos mulheres iluminadas nesse caminho. Jesus sempre exaltou as mulheres, trouxe para junto do seu evangelho as mulheres para caminhar com ele. Tanto que quando na sua crucificação estavam as três Maria, Maria de Magdala, Maria de Cleofas e Maria de Nazaré, que ali permaneceram. E cadê os homens? Só estavam as mulheres. E João Evangelista, nosso doce Francisco de Assis. Então nós vamos caminhando e vendo as mulheres, mas nós falamos das mulheres notáveis. Falamos de todas essas mulheres citadas no Espiritismo, no Evangelho, mas a compaixão de Jesus para todas nós é imensa. E aqui eu não posso deixar de falar das mulheres atuais, de todo o dia a dia, das mulheres que trabalham, que buscam o pão para os seus lares, das mulheres que estão à frente dos centros espíritas, das mulheres que dão passe, orientam, socorrem, das mulheres que estão na presidência da federação e na presidência das USES, como a Lenira aqui na frente, na batalha, buscando, trabalhando, elevando e levando a doutrina dos espíritos. Essas são as mulheres de nós, as mulheres que trabalham no preparo da alimentação, na separação de roupa, no recolher as doações e separar tudo tranquilamente, no bem servir, sem nunca aparecer. Estão lá por detrás das câmaras fazendo tudo, separando, orientando, alimentando e
acima de tudo, fazendo a caridade verdadeira, que a caridade verdadeira é dar de si. Essa é a caridade que Jesus espera de nós. Dar de si essas mulheres que estão nesses trabalhos diários, sem nunca aparecer e sem nunca reclamar. Essas são as mulheres do bem servir, que nos ensinam o que Jesus espera de nós, o amor incondicional. É esse amor que essas mulheres nos trazem. Essas espíritas incansáveis, no trabalho, ali quietinhas. Fiquei sabendo dessa irmã que pinta essas obras de arte, nesse trabalho mediúnico maravilhoso. Olha que bênção! Isso é alegria em nossos corações, porque essas pinturas se tornam a alegria e a pintura que colore os nossos espíritos. É assim que hoje, falando das grandes mulheres, eu falo de todas as mulheres, de todas nós, independente de quem seja, de todas as mulheres. E como nós falamos no começo, o que aconteceu para que fosse criado o Dia Internacional da Mulher, naquela grande greve da tecelagem, o mentor deixou um recado que eu vou passar para vocês, que não é meu, mas é dele. Como eu não sei o nome dele, que nunca me falou, eu reclamo, mas ele não fala. Mas vamos aprendendo. E ele diz para todas nós, mulheres que usam o tear da vida com o fio da esperança e tecem o tecido da caridade para a confecção das roupas do amor. É esse o recado. Olha só o que ele trouxe da tecelagem para os nossos dias atuais. Trazer essa caridade, essa bênção, esse falar de amor. Hoje, eu agradeço e homenageio todas as mulheres. Deixo aqui Maria presente, que agora todas essas flores da sua presença, quando adentra essa casa, a luz de Maria de Nazaré, através da servidora Celina, que traz para todas nós uma rosa que ficará gravada em nossos corações. A rosa do amor, colorida por essas tintas que nos abençoam essa noite. Muita paz. Ai, gente. Ai, Maria, obrigada pelas palavras maravilhosas, gente, que nos encanta, né, com essa bela mulher que é, essa palavra, essa coisa que sai do coração, transborda, né? Então, gratidão imensa. Eu que agradeço por essa noite maravilhosa. E a oportunidade. Obrigada, Rádio Fraternal, em nome da USE de São Caetano. A gente agradece todo o carinho, essa palestra foi incrível, maravilhosa, nos ensinou muito, muito obrigada. Muito. E eu vou chamar o Jefferson para fazer a final, não pode, a Mara para falar da rádio e fazer a prece final. Que é o meu? Um minutinho só. A coisa ao vivo é assim, gente. Maravilhoso. Vou pôr aqui, tudo é normal. sentar para aparecer na câmera. Isso, eu vou ficar linda. aqui entre duas mulheres lindas. Vamos lá. Então nós vamos agradecer por mais essa oportunidade com essas belíssimas palavras da nossa querida Maria Saboleski, com a presença dela aqui, com a luz que ela nos trouxe aqui para nós da Rádio TV Fraternal, para todos que estão acompanhando pela página da USE. Nós agradecemos a companhia de todos vocês e pedimos a Deus, a Jesus Cristo, que abençoe a todas nós,
a todas as mulheres e a todos os homens deste planeta, encarnadas ou desencarnadas, encarnados ou desencarnados. Que Jesus nos guie, nos guarde, hoje e sempre, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Eu sou a Mara da Rádio e TV Fraternal, junto aqui com o Ricardo e com o Jefferson, e agradecemos a presença novamente da Lenira, da Maria, da Elaine, que está atrás das câmeras, e de todos vocês que nos acompanham. Pedimos sempre que comentem, que deixem a sua curtida, o seu comentário, a sua sugestão, para que cada vez mais possamos melhorar e trazer a palavra de Jesus, a palavra da doutrina espírita, para você e para todos que necessitam, que essa palavra chegue a cada coração necessitado. Muito obrigada. Obrigada, boa noite, amigos, fiquem com Deus e até uma próxima. Uma próxima. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.